Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e essa palavra tem muito a ver com ontem, que eu passei 2 dias aí meio travado, da coluna, sentindo algumas dores. Não estou 100%, mas vamos dizer aí que 90% estou. E tudo na vida a gente tem que esperar o tempo de Deus. Deus, ele tem a sua forma, Deus, ele tem o seu tempo, Deus, ele tem o seu momento. E o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus é o tempo exato para que as coisas aconteçam na nossa vida. Eu sempre costumo dizer e repito que do jeito de Deus sempre é o melhor para nós. Às vezes não entendemos, às vezes não conseguimos saber o porquê das coisas, mas tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. O nosso papel é confiar e esperar. Só que nem sempre esperar é muito fácil. Nem sempre esperar é prazeroso. Porque o esperar, ele mexe com as nossas emoções, o esperar, ele mexe com os nossos pensamentos. E a gente, às vezes, quer ajudar a Deus. Às vezes a gente, no ato de esperar, a gente quer dar uma força para Deus, fazendo, às vezes, o que vamos chamar de acelerar o processo. E nem sempre isso dá certo. Se a gente pegar a história de Abraão, Abraão tinha uma promessa, que ele teria um filho, o filho da promessa. Mas a sua esposa quis acelerar o processo, ele aceitou isso, e Sara pediu que Abraão se deitasse com a escrava, com a serva Agar, e dali nasceu Ismael. E depois, quando Abraão fez 100 anos, o filho da promessa nasceu, Isaque. Mas hoje, aquela região da Palestina vive em guerra até hoje por causa disso. Através de Ismael vieram os muçulmanos, e através de Isaque vieram os judeus. Então, o ideal é não acelerar o processo. O ideal é esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, nunca esqueça disso. O tempo de Deus é perfeito. Entenda uma coisa, Deus tem um plano para mim e para você. Amém? Deus tem um plano. O fato de você acordar hoje, eu sempre falo isso, o fato de você acordar hoje, abrir os olhos, significa que os planos de Deus continuam de pé. Amém? O fato de você estar vivo hoje significa que os planos de Deus ainda continuam, que Deus não desistiu de você. A questão é, como esperar que os planos de Deus sejam realizados na minha vida? E esse é o devocional de hoje. O que fazer enquanto esperamos? O que fazer enquanto esperamos? Porque não é muito fácil esperar. Tem muita gente que é ansiosa, tem muita gente que quer as coisas para ontem, tem muitas pessoas que querem respostas, mas a gente precisa aprender a esperar no Senhor, na certeza de que todos os seus planos, propósitos para a nossa vida serão realizados. Você crê nisso? E hoje eu quero falar sobre isso. O que fazer enquanto esperamos? Esse é o tema do nosso devocional hoje. Por que eu falei que tem a ver com o que eu vivi ontem? Ontem eu passei um dia onde eu sentia muita dor na minha coluna, muita dor na minha lombar, mas eu tinha que esperar passar o ciclo, eu tinha que esperar passar a dor. Eu tomei anti-inflamatório, estou tomando de 8 em 8 horas,
E o que me resta como ser humano é esperar o efeito do remédio, esperar o tempo passar. Tem que esperar. O remédio ele tem o seu tempo de efeito. O cuidado que eu recebi ontem de forma muito especial tem o seu tempo de efeito. Tudo que foi possível na esfera humana foi feito. Então, queridos, a gente precisa aprender a esperar. Principalmente esperar o tempo de Deus. E entenda, na maioria das vezes, nem tudo vai acontecer conforme nós queremos, conforme o nosso tempo, mas o tempo de Deus. E Deus tem planos, tanto é que eu quero começar esse devocional de hoje lendo um versículo muito conhecido de todos nós, que é uma das promessas mais lindas da Bíblia. Você já conhece esse versículo que fala sobre os planos de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso é uma promessa. Deus, através dessa promessa, nos deixa muito claro que é Ele que conhece os planos que Ele tem para nós. Ainda bem que é Ele, ainda bem que não sou eu, ainda bem que não é o meu vizinho, ainda bem que não são os recursos que eu tenho, não são as coisas que eu tenho, não são os amigos que eu tenho. É Deus que conhece os planos que Ele tem para mim e para você. E Ele dá um spoiler desse plano, Ele dá uma deixa desse plano, Ele diz planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Sabe o que é prosperidade bíblica? Quando a gente fala prosperidade, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa mente ela já foi condicionada através do meio que vivemos, da sociedade que vivemos, que quando falamos prosperidade, a gente já pensa em recurso material, a gente já pensa em recursos financeiros também. Mas a prosperidade bíblica, essa prosperidade que Deus está deixando claro que faz parte do plano dele, é em todas as esferas da nossa vida. Você será próspero na sua saúde, você será próspero na sua família, você será próspero nos seus relacionamentos, você será próspero no seu trabalho, você será próspero nos seus pensamentos e emoções. Prosperidade é isso. Se você é uma pessoa saudável, você é próspero na saúde. Se você é uma pessoa boa na área de relacionamentos, os seus relacionamentos são bons, você é próspero nos seus relacionamentos interpessoais. Se a sua família é uma família harmoniosa, uma família abençoada, você é próspero no seio familiar. Prosperidade de Deus abrange todas as esferas da vida. Entenda que os planos de Deus, eles são incomparáveis. Não há nada mais gratificante e maravilhoso do que fazer parte dos planos de Deus. Sabia que você faz parte do plano de Deus? Sabia que você está inserido naquilo que Deus tem para a humanidade, daquilo que Deus tem para a vida? Você faz parte disso. Eu faço parte disso. Mas de repente você está dizendo aí para mim, mas pastor, eu não vejo nada acontecendo. Pastor, eu não vejo nada que me dê um sinal de que vai melhorar, ou nada que me dê um sinal de que os planos de Deus continuam de pé. Queridos, o tempo de Deus, ele é o que deve prevalecer. Deus sabe o momento certo para que todas as coisas se realizem na minha vida e na sua vida. Eu não sei se você sabe, eu vou contar uma história aqui muito ilustrativa para você entender a questão do tempo. Você já deve ter ouvido falar no bambu chinês. O bambu chinês é um bambu um pouco mais fino, mas o bambu chinês ele tem uma característica que é totalmente diferente do cultivo dos outros bambus.
Quando você planta um bambu chinês, a impressão que você tem é que ele não vingou, que ele não foi semeado da forma correta, porque o bambu chinês, ele leva 5 anos. O bambu chinês, grave isso, o bambu chinês ele leva 5 anos para aparecer a primeira pontinha fora da terra. Depois que você planta ele leva 5 anos para a primeira pontinha sair fora da terra. Sabe por quê? Porque durante esses 5 anos ele está criando raízes. Durante esses 5 anos ele está crescendo para baixo. Ele está criando a sua sustentação. Passou os 5 anos, depois que ele está com as suas raízes fortificadas, depois que ele está com as suas raízes aprofundadas, ele começa a crescer para cima. E é um dos bambus mais resistentes que existem. Por quê? Porque ele tem uma estrutura básica de profundidade inigualável. E é isso que Deus faz com a gente. Primeiro a gente cresce aqui dentro. Primeiro a gente cresce na nossa estrutura. Primeiro a gente cresce na nossa base em Cristo, para depois a gente começar a florescer, para depois a gente começar a crescer. Então tudo tem o seu tempo. O nosso papel é confiar no tempo de Deus. O nosso papel é confiar na soberania de Deus. O nosso papel é confiar de que Deus está trabalhando. E esse tempo que você não vê nada acontecendo, Deus está trabalhando dentro de você. Todo o trabalho do Senhor na nossa vida sempre será de dentro para fora. Sempre será de dentro para fora. Então aguenta, continua firme porque Deus está trabalhando. Continua firme porque Deus está operando. Continua firme, porque você será um homem e uma mulher resistente para a vida. Sabe, queridos, viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós é fantástico. Viver tudo aquilo que Deus preparou para nós é maravilhoso. É maravilhoso. E nesse devocional de hoje eu separei algumas lições que devemos ter na nossa mente e colocar em prática enquanto esperamos os planos de Deus para a nossa vida. Os planos de Deus são perfeitos. Isso você pode ter certeza. Agora, eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4 lições que vão nos ajudar a esperar em Deus e o seu tempo para as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês: espere em Deus com paciência. Espere em Deus com paciência. O que é a paciência? É a tranquilidade da alma e do espírito em relação à jornada da vida. É você caminhar descansando. É você caminhar na certeza de que Deus está trabalhando. Então o que você deve fazer enquanto você espera em Deus? Espere com paciência. Não tem como você querer apressar o cumprimento dos planos de Deus. Os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida, eles são perfeitos. Mas enquanto eles ainda não acontecem, enquanto eles ainda não são realizados, espere com paciência. Porque Deus já determinou um tempo certo para que os planos de Deus comecem a ser realizados na sua vida. Como eu falei, de repente você não está vendo nada acontecendo, de repente você não está tendo respostas de nada para a sua vida, de repente você não está vendo aquela pontinha do bambu que eu falei aqui como exemplo aparecer na terra, mas entenda, o plano de Deus para a sua vida já está em curso. Já está em curso. Porque o Senhor prometeu. Existe um plano para a sua vida. Como lemos no versículo inicial: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
Sabe, o Senhor prometeu para Moisés tirar aquele povo hebreu do Egito, passar pelo deserto e levá-los para a terra prometida. Você conhece a história. Mas isso levou 40 anos para se concretizar. 40 anos para se concretizar. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo e se tornar governador do Egito. Tudo tem um tempo. Quando Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, quando Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai, sendo a sua esposa estéril, que promessa é essa? Consegue entender? As promessas de Deus para a nossa vida, geralmente elas não têm lógica, mas elas são plenas e verdadeiras. Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Agora a esposa dele, Sara, era estéril. Como uma promessa dessa pode se realizar? Como uma promessa dessa pode se concretizar? De repente eu estou falando com pessoas que ficam pensando aí, como Deus tem promessa para a minha vida se minha vida está desse jeito? Como Deus tem promessa para o meu amanhã se nem o meu presente eu consigo entender? Ei, Deus falou, então descansa. Deus prometeu, então continua caminhando. Como diz a palavra de Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele fala e não cumpre? Por acaso ele promete e não realiza? Ei, estamos falando de Deus, não estamos falando de um homem qualquer, não estamos falando de uma pessoa que hoje pensa de um jeito, amanhã pensa de outro, não. Estamos falando de um Deus imutável. Estamos falando de um Deus que é o mesmo de ontem, de hoje, é eternamente Deus. Então, existe promessas para a sua vida. Espera, continua caminhando. Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75 anos de idade. Agora imagina um senhor de 75 anos de idade, a mulher também mais ou menos quase com essa idade, estéril, e Deus fala para ele, você será pai. Você será pai. Você será pai de uma grande nação. Conta as estrelas, Abraão. Assim será a sua descendência. Agora, se coloque no lugar de Abraão. Mulher estéril, um homem de 75 anos. E Deus pede para eu contar as estrelas, que assim será a minha descendência. Consegue entender? Quando Abraão fez 100 anos. Quando Abraão fez 100 anos, Sara deu à luz a um homem chamado Isaque, o filho da promessa. Ou seja, 25 anos depois que ele recebeu a promessa, ela se concretizou na vida dele. Você entendeu? Abraão permaneceu. Abraão esperou com paciência. Abraão creu na promessa. Abraão sim cometeu seus erros, ouviu a sua esposa quando se deitou com Agar, teve os seus desvios, afinal de contas somos seres humanos, mas ele permaneceu ali firme. Ele tinha uma promessa e ele se agarrou nessa promessa. Ei, se agarre nas promessas de Deus. Se agarre nas promessas de Deus, creia. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe como. Não se preocupe com nada, porque aquele que prometeu é fiel. Então espere com paciência. Não tente ajudar a Deus. Sabe, até Jesus teve que esperar a hora certa para que ele pudesse manifestar o seu ministério. Jesus começou a manifestar o seu ministério aos 30 anos de idade. Até os 30, ele teve que esperar. Jesus só começou a trabalhar na sua missão, naquilo para qual ele veio,
com 30 anos de idade. Olha a paciência que ele teve de esperar o tempo do Pai, o tempo de Deus para trabalhar. Então, queridos, espere no Senhor com paciência, crendo que o Senhor está trabalhando, crendo que o Senhor está realizando os planos. Isso vai acontecer no tempo dele, não é do seu tempo. Não tente adiantar o processo, viva o processo. Viva o processo. Aproveite para fortalecer a sua fé. Aproveite para buscar mais o Senhor. Aproveite para se tornar um homem, uma mulher mais íntimo do Senhor. Aproveite para ir para águas mais profundas, conforme a série que fizemos há um tempo atrás. Continue, mas não desista, porque as promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida, ainda continuam de pé. Amém? Tenha certeza que se você manter a sua fidelidade, se você manter o seu amor, o seu compromisso com Deus, sabe qual é a estrada da bênção? Sabe qual é a estrada dos planos de Deus para a sua vida e para a minha vida? A obediência. Quanto mais obedecemos, mais próximos dos planos, dos propósitos, daquilo que Deus tem para nós, estaremos. A obediência é fundamental. Fundamental. Se você for um homem obediente, se você for uma mulher obediente a Deus, Deus se agradará da sua fé, da sua obediência e te ajudará a suportar o processo enquanto o tempo ainda não chegou. Para suportar o processo, precisamos de graça, precisamos de favor, precisamos de misericórdia. Então continue firme, sendo obediente aos princípios e valores do reino de Deus. E tenha certeza que o Senhor assim firmará os seus passos e te manterá de pé até a realização dos planos que Deus tem para você. Olha o que Salmo 37, versículo 23 em diante nos diz. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste homem o agrada. Olha isso, preste atenção. O Senhor firma os passos de um homem, de um ser humano, quando a conduta deste homem o agrada. Ainda que ele tropece, ele não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ei, quem firma os teus passos é o Senhor. Quem te sustenta é o Senhor, mesmo que você tropece. Abraão tropeçou. Ele aceitou a proposta da Sara de se deitar com Agar. Ele tropeçou, mas ele não caiu. O Senhor o sustentou e falou: olha, o que vocês fizeram não foi legal, mas eu vou abençoar Ismael. Mas ele não é o filho da promessa. A sua esposa dará à luz a um filho. E com 100 anos, Isaac nasceu. Então, quer manter a espera tranquila? Espere com paciência. Amém? Segunda lição que aprendemos enquanto devemos esperar. Ouça somente a voz de Deus. Ouça somente a voz de Deus. De Deus. Queridos, enquanto esperamos, o que aparece de gente dando palpite, o que aparece de gente querendo nos dar conselho, quando estamos esperando, surge gente de tudo que é jeito, de tudo que é lado, querendo dar conselho do que fazer, de como agir. Então, queridos, uma dica fundamental: ouça somente a voz de Deus. Coloque Deus acima de todas as coisas. Sabe, eu falei sobre Abraão, agora eu vou falar sobre Noé. Noé recebeu uma ordem de Deus.
Noé recebeu uma ordem de Deus que iria destruir a humanidade com água, com dilúvio. E imagine que Noé recebeu tudo aquilo que ele teria que fazer para construir a arca. Vocês conhecem a história. Para construir aquele grande barco. E ele começou a trabalhar. As pessoas que estavam olhando essa construção chamou ele de louco, de perturbado, de maluco. Porque ainda não havia chovido no mundo. As pessoas não sabiam que era chuva, mas Noé tinha uma promessa de que a chuva ia descer, de que o mundo seria destruído pelo dilúvio. E ele permaneceu ouvindo essa voz, e não as vozes contrárias, chamando ele de louco, pedindo para ele parar com isso. Até a família pediu para ele parar, os filhos. Imagina, pai. Sabe quanto tempo a arca levou para ser construída? 120 anos. Imagine você passar 120 anos sendo chamado de louco, dizendo que isso não ia acontecer, dizendo que esse projeto era uma furada, dizendo que a voz que eu ouvi não era de Deus. Imagine se Noé tivesse permitido que a voz de pessoas mais próximas deles fosse maior que a voz de Deus. Quando ele decidiu obedecer o Senhor em construir a arca, ele só obedeceu ao Senhor e ele só ouviu o Senhor. Eu fico imaginando os amigos dele, os parentes dele, dizendo: Noé, por que você não arruma um emprego normal? Por que você não vai trabalhar com outra coisa? Deixa esse barco para lá, está todo mundo dizendo que você está maluco. Imagina. E outra coisa, Deus não ficou falando com Noé toda hora. Falou uma vez: olha, você vai construir uma arca assim, 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 assim. Deu a planta para ele, deu o projeto para ele, preparou todo o material, as madeiras, tudo, entregou para Noé, e Noé começou a construir a arca. 120 anos. Queridos, enquanto a gente espera, vai aparecer um monte de expert da vida, um monte de pessoas que estão com a vida também destruída, mas está querendo dar conselho, está querendo dar opinião. E eu escuto isso sempre, gente. Eu estou acostumado. O que tem de gente para dar opinião na nossa vida é o que não falta. Às vezes eu escuto: pastor, por que você não faz assim? Pastor, por que você não age assim? Pastor, por que você não escreve assim? Pastor, por que... O dia inteiro. Mas eu tomei uma decisão. A única voz que eu escuto é do Senhor. O único que eu obedeço é o Senhor. Noé não se importou com a voz das pessoas. Ele se lembrou da voz de Deus. Ele se lembrou do que Deus havia dito e seguiu o plano até o fim. A questão é: siga o plano até o fim. Até o fim. E o Senhor o recompensou poderosamente, fazendo dele e a sua família os únicos sobreviventes do dilúvio. Os únicos sobreviventes do dilúvio. Sabe? Da mesma forma que você quer ver os seus planos, os planos de Deus realizados na sua vida, você precisa ignorar as vozes externas e as vozes internas e externas. Porque você também pode se sabotar. Você sabia disso? Você pode se auto-sabotar. Às vezes você pode olhar para você mesmo e dizer: nossa, eu sou um louco. Nossa, isso não vai dar certo. Nossa, isso não é assim. Nossa, isso não... Você pode se sabotar. E geralmente isso acontece.
As pessoas desistem no meio do caminho porque não confiam naquilo que Deus disse para ela. Às vezes as pessoas abandonam um projeto, um trabalho, alguma coisa que Deus a confiou de fazer, porque fica olhando para a sua incapacidade, fica olhando para suas limitações. Você acha que Noé sabia construir um barco? Você acha que Noé sabia mexer com madeira? Naquela época era cultivo de terra, aquela época era agricultura, aquela época era plantação. Noé não fazia a mínima ideia de como ele ia construir um barco. Mas ei, quando Deus te fala, Ele te capacita. Grava isso. Quando Deus te fala, quando Deus te fala, Ele te capacita. Quando Deus te fala uma ordem, Ele te capacita. Entenda isso, eu vou deixar fixo aí. Quando Deus te fala uma promessa, Ele te capacita para vivê-la. Grave isso. Quando Deus te fala uma promessa, Ele te capacita para vivê-la. Ele deu uma promessa para Noé. E a promessa que Ele deu para Noé foi a promessa de que o dilúvio iria chegar e a família dele seria salva. Deus capacitou Noé, capacitou seus filhos para construir esse grande barco. E ele e a família foram salvos. Então nunca esqueça disso. Quando Deus te fala uma promessa, Ele te capacita para vivê-la. Então, escute somente a voz do Senhor. Escute somente aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Ignore as vozes internas, ignore as vozes externas. Pastor, quais são as vozes internas? Medo, preocupação, falta de capacidade, fraqueza, limitações. Essas são as nossas vozes internas. Não vou conseguir. Ei, Deus te chamou, Deus te entregou uma promessa, descansa, porque Ele vai dar para você dons e talentos para viver essas promessas. O barco que Noé criou foi incrível. Se você estudar sobre a arca, a engenharia que foi aplicada ali foi engenharia do céu, foi capacidade do céu. Então, enquanto você espera, escute somente a voz do Senhor. Do Senhor. Se você quer viver os planos que Deus tem para você, escute a voz de Deus. Amém? Terceira lição que eu quero compartilhar com vocês. Enquanto você espera as promessas de Deus, não seja guiado pelas aparências. Grave isso. Quando você espera as promessas e os planos de Deus para a sua vida, não seja guiado pelas aparências daquilo que você está vivendo. Sabe, um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação de prestar mais atenção ao que parece bom e impressionante na vida do que aquilo que realmente Deus tem para nós.
Por que Abraão caiu na tentação da proposta de Sara, de se deitar com Agar? Primeiro, porque ele viu Agar, acabou desejando Agar. Segundo, que era uma solução lógica. Se eu vou ser um pai de uma grande nação, eu preciso ter um filho. Enquanto esse filho não vem, eu tenho uma mulher que não é estéril e que eu posso, através dela, gerar um filho. Isso são aparências que não fazem parte da promessa de Deus. Enquanto você espera, entenda uma coisa: o que vai surgir de caminho mais fácil, o que vai surgir de atalhos para a realização da promessa de Deus, você não tem ideia da quantidade de atalhos e novos caminhos que vão surgir para você enquanto você espera. Que você vai olhar e vai falar: nossa, que maravilha. Você vai olhar e vai falar: nossa, é possível. Ei, não se engane com as aparências. Não se engane. Sabe, eu vou dar um exemplo mais claro sobre isso que você conhece, que você já leu. Foi quando Saul virou as costas para Deus e quis governar Israel do jeito dele. E quando isso aconteceu, o profeta Samuel foi chamado para ir à casa de Jessé para ungir um novo rei. E vocês conhecem a história. Samuel olhou para os irmãos de Davi, homens fortes, bem apresentados, homens. Chegou um momento que Samuel olhou para um dos irmãos e falou: é esse, porque não é possível. Ele fala bem, ele tem uma boa postura. E Deus disse para Samuel: ei, não se engane. Não considere a sua aparência e nem a sua altura, disse Deus para ele, pois eu o rejeitei. E Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel tinha dito, quando ele olhou, se eu não me engano foi o quarto filho, o terceiro, quando ele olhou, ele falou: com certeza é esse aqui que o Senhor quer ungir para rei. Quando ele falou isso, Deus já disse para ele: Samuel, Samuel, não considere a aparência e nem a altura, pois eu o rejeitei. Então, queridos, tome cuidado. Como eu falei no devocional de ontem, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Espere no Senhor. O que é seu ninguém tira. Os planos que Deus tem para você é só para você. É só para você. Ninguém tira. Então descansa, confia, permaneça. Porque o que Deus tem para vocês, queridos, o que Deus tem para vocês é simplesmente extraordinário. Sabe, eu tenho uma convicção no meu coração sobre vocês. Vocês que permanecem aqui todos os dias, vocês que vêm aqui todos os dias, eu tenho uma convicção aqui dentro de mim de grandes testemunhos que vocês darão. De grandes testemunhos que vocês darão. Eu já recebi alguns, mas Deus tem mais. O que Deus tem para vocês, todos vocês estão anotados aqui no meu caderninho, todos os nomes de vocês. Eu sempre oro por vocês todos os dias. Todos os dias. Pessoas que eu nem conheço, mas Deus conhece. O que Deus tem para vocês, vocês não fazem ideia. Ao ponto de vocês olharem e falar: nossa, só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Quando vai acontecer? Não faço a mínima ideia. Mas eu sei que grandes coisas Deus tem para cada um de vocês. O melhor da vida de vocês, vocês ainda não viveram. Vocês ainda não viveram. Eu tenho essa convicção aqui dentro de mim. Toda vez que eu oro para vocês, que eu abro o caderninho ali, pego o nome da Larissa, da Ana, do Robson, da Marta, da Amira, de todos vocês,
quando eu começo a orar, do Zaguete, da Gabi, do Paulo, de todos vocês, da Tati, todos vocês, da Meire, da Vânia, da Patrícia, quando eu começo a orar por vocês, o meu coração se enche com uma certeza e uma convicção de que Deus tem coisas extraordinárias para a vida de vocês. E eu ainda, antes de deixar esse mundo, antes de Deus me levar, eu viverei esses testemunhos que vocês darão na vida de vocês. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu confio, e Ele é fiel. Se preparem, porque grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Amém? Não seja guiado pelas aparências. Não seja guiado por aquilo que você está vendo. Não seja guiado por aquilo que aparentemente é prazeroso no início, mas que causa destruição no final. Sabe, queridos, assim como Samuel percebeu, através do próprio Deus, que não era aquele homem que ia ser rei, precisamos entender que as promessas de Deus não causam dores, as promessas de Deus não causam confusão, as promessas de Deus geram paz em nós. Porque às vezes você vai perguntar, mas pastor, como é que eu sei que é Deus que está realizando? Porque antes dele realizar, ele vai derramar sobre você uma paz incomparável. Incomparável. Sabe, queridos, quando a gente atende algumas pessoas que vêm pedir conselho, e um dos conselhos é tomada de decisão, a gente, um dos ofícios pastorais é atender pessoas. Eu sempre costumo dizer, queridos, que a pregação de tudo que um pastor faz, de tudo que um pastor faz, a pregação ela é a mais fácil. Porque é você estar em oração com Deus, preparar uma mensagem, um esboço e pregar. O atender pessoas é o mais difícil. Por quê? Porque cada um tem suas demandas, cada um tem os seus conflitos, cada um tem os seus problemas, cada um reage de uma forma na vida. Então você tem que estar pronto em Deus para aconselhar essas pessoas. Então isso não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então, há pouco tempo eu recebi uma pessoa para conversar e ela precisava tomar uma decisão. E essa decisão, ela pensou e entendeu que essa decisão que ela ia tomar fazia parte do plano de Deus para a vida dela. E a primeira coisa que eu perguntei para essa pessoa foi o seguinte: como é que você está aí dentro? Vamos esquecer um pouco a decisão que você vai tomar, vamos esquecer um pouco os planos de Deus para a sua vida, agora eu quero saber de você. Como é que você está aí dentro? Ela disse assim para mim: pastor, eu estou muito tranquila, eu estou muito em paz. Eu preciso tomar essa decisão e eu vim conversar com o Senhor. Ela falou para o Senhor, na verdade, orar por mim e eu não tenho dúvida da decisão que eu vou tomar. Eu estou em paz. Eu falei: então você já sabe a minha resposta. Ela falou: eu sei. Eu preciso dizer sim para essa decisão. Eu falei: isso aí. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não é Deus de confusão. Os planos de Deus não causam dores. Os planos de Deus não causam dúvida. Em Colossenses, deixa muito claro quando o texto nos diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. O que é isso? Qualquer decisão que você precisa tomar na vida, se é plano de Deus, você vai estar em paz. Se você estiver em paz, tome a decisão. Se não é plano de Deus, é só uma aparência de coisa boa, Deus não vai confirmar a paz no seu coração, que é o árbitro da decisão. Então observe muito você antes de tomar qualquer decisão.
Eu precisei tomar uma decisão profissional na minha vida. Lembra que eu comentei aqui? Eu tive uma escola de informática para a terceira idade durante 11 anos. E um dia eu precisei decidir. Ou eu seguiria a minha vida pastoral, ou eu seguiria a minha vida de empresário, de dono de escola. Eu orei a Deus, minha esposa orou a Deus, e sentimos os dois juntos uma paz tremenda. Tremenda. No dia seguinte, fechamos a escola. E hoje a minha vida é uma vida ministerial 24 horas por dia. Foi uma decisão difícil, mas ela foi prazerosa, ela foi tranquila, ela foi em paz. Amém, Meire. Estarei orando por você. Vai ser uma cirurgia tranquila, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, não seguir pela aparência. Tome cuidado com a aparência. E por último, para finalizarmos esse devocional, a quarta lição que você precisa entender enquanto você espera as promessas de Deus, os planos de Deus. Entenda uma coisa: o meio, as circunstâncias, não definem como será o seu fim. Grave isso. O meio, as circunstâncias, não definem como será o seu fim. Entenda uma coisa, querido, eu não tenho dúvida nenhuma de que a forma que lidamos com as situações e circunstâncias da vida, quando estamos esperando pelo cumprimento dos sonhos, das promessas de Deus, o modo como nos comportamos em determinadas situações, vai determinar o nosso resultado final. A forma como lidamos com as situações da vida vão determinar o final. Sabe, querido, se você olhar a história de Sansão, Sansão recebeu do Senhor uma grande promessa. O Senhor fez um poderoso juiz de Israel. E ele tinha sonhos maravilhosos para a sua vida. Porém, durante a caminhada, durante o processo, Sansão desobedeceu às ordens do Senhor e cedeu desejos à sua carne, e por causa disso ele pagou um alto preço. Se tornou um homem mulherengo, se envolvia com mulheres, e ele pagou um alto preço. Então, queridos, leia Juízes, depois capítulo 16 em diante. Então, o processo é mais importante. Não desvie dos caminhos de Deus. Escute só a voz de Deus. Encare as circunstâncias como umas circunstâncias que fazem parte da jornada até você viver os planos de Deus. Tenha certeza que Deus está com você. Porque a nossa paciência ela será testada enquanto a gente espera. A nossa fé será testada enquanto a gente espera. Então, queridos, o meio que você vive, a circunstância que você está vivendo, ela não vai definir o seu destino. Mas a forma que você se comporta diante desse meio, diante das circunstâncias, isso sim, definirá o seu destino. Então tome cuidado. Não queira atropelar o plano de Deus. Não queira adiantar aquilo que Deus tem para você. Não queira usar atalhos. Não queira fazer coisas para tentar acelerar o processo. Tenha paciência. Tenha paciência. Às vezes chega momentos na nossa vida que tudo se torna muito difícil. E quando a gente não tem paciência, a gente acaba com tudo, como Sansão acabou. Sansão morreu cego sobre os escombros dos filisteus. Então, queridos, tome cuidado. Não desvie do caminho, não desvie do processo. Continue firme. Não abandone o barco. Por mais difícil que seja, mantenha-se firme nas promessas que Deus tem para você. Para você. Coloque, sabe, queridos, toda a sua esperança
em Deus. Lembra, Davi foi ungido rei, ele ainda era jovem, era ainda garoto, estava nos pastos, cuidando das ovelhas do seu pai, das poucas ovelhas do seu pai. Até ele se tornar rei, passou um tempo, onde ele foi forjado, preparado, e ele sentou no trono de Israel. Então, queridos, faça como Davi, que escreveu esse salmo. Olha esse salmo de Davi, Salmo 40, versículo 12. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou do poço da destruição, do atolheiro de lama, me pôs de pé sobre a rocha e me colocou no lugar seguro. Ei, existe um lugar seguro para a sua jornada. Existe um lugar seguro para que os planos de Deus se realizem na sua vida. Esse lugar se chama Jesus Cristo e um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Entenda que o tempo de Deus é o tempo certo para que todas as coisas aconteçam na nossa vida. Amém? Deus nunca atrasa. E Ele também nunca adianta um minuto sequer. O tempo dele é perfeito. O momento dele é perfeito. Tenha certeza que tudo aquilo que Deus tem para nós, Ele irá realizar. Ele irá realizar. Por isso, caminhe com o Senhor. Continue firme no Senhor. E você viverá um tempo extraordinário na presença de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com você nessa manhã. Algumas lições que vão nos ajudar a nos manter firmes enquanto esperamos as promessas de Deus. Espere com paciência. Espere com paciência. Ouça somente a voz de Deus. Não ouça as vozes internas e nem as externas. Continue no ritmo. Não seja guiado pelas aparências. Algumas coisas boas vão surgir para te desviar e fazer você perder o foco. Mas essas coisas boas são só aparência. No fim te leva à destruição e te faz perder os planos e viver os planos que Deus tem para você. E entenda que o meio que você vive, as circunstâncias que você vive, não vão definir o final da sua história. Encare de cabeça erguida, com fé em Deus e continue a sua jornada, porque os planos de Deus te alcançarão. Os planos de Deus serão realizados na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para finalizarmos esse devocional. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por nos acordar e nos trazer aqui diante de Ti e ouvir da Tua palavra. Porque a Tua palavra é vida em nós, a Tua palavra é alimento para nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço que esta palavra produza frutos do entendimento no nosso coração. Como é bom saber que temos um Deus vivo, fiel, que se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Como é bom saber que o Senhor não está indiferente às circunstâncias. Pelo contrário, nos ensina através da Tua palavra que os planos continuam de pé e que possamos realmente esperar o tempo do Senhor, porque às vezes ainda não estamos preparados para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu te peço, nos dê graça suficiente, nos dê força suficiente para suportar tudo aquilo que precisamos para continuar a jornada da nossa vida. Eu sei que o Senhor tem planos tremendos para cada um de nós, mas o que queremos realmente é estar prontos para viver todos eles. Por isso, Pai, nos abençoa, nos dê força, coragem, fé, que venhamos a ter uma fé inabalável na Tua palavra e naquilo que o Senhor nos ensinou nesta manhã, que devemos esperar com paciência, não devemos ser guiados pelas aparências, devemos estar atentos, com os nossos ouvidos atentos somente à Tua voz e ser obedientes até o fim, crendo que o Senhor está trabalhando e que maravilhas viveremos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Nos abençoa, Pai, em tudo. Toca na vida deles agora, toca na casa, na família, nos filhos, nos negócios. Que eles sejam completamente transformados pela Tua palavra.
Os guia, Senhor. Os guia a verdadeira santidade, a verdadeira vida cristã. E que eles possam desfrutar de um tempo incrível na Tua presença. Tira todo o medo, toda a ansiedade, tira toda a incredulidade, tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade. E que eles possam viver plenamente na Tua presença. E que grandes coisas eles viverão, porque grandes planos o Senhor tem para cada um deles. Eu tenho certeza disso. E eles ainda viverão tempos extraordinários na Tua presença. Obrigado, Pai. Eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistem a nossa live depois. Que esta palavra seja fruto na vida deles, seja entendimento na vida deles e que haja transformação, restauração para todos aqueles que precisam, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, obrigado por este dia. Que possamos viver o dia de hoje no centro da Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E que possamos viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abra os nossos olhos, que possamos enxergar com os olhos da fé tudo aquilo que o Senhor tem como plano e propósito para cada um de nós. Obrigado, Senhor. É no Teu nome que eu oro, Jesus, e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Continuem firmes. Continuem crendo nos planos de Deus. Continuem crendo que grandes coisas Deus fará na sua casa, na sua família e na sua vida. Permaneça firme, esperando com confiança o tempo do Senhor. Amém?